É um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão. Por isso, houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Gerson, ali, Arrascaeta, tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque